Pois é, nós vamos então ao sorteio da Libertadores. Os clubes estão sendo apresentados nesse exato momento da chamada fase 1 da Libertadores. O da Bolívia tem o Nacional de Potosí, é um dos times. Nós temos também os outros times que estão sendo apresentados e esses times são do chamado E1, E2 e E3. Esses times que vão se enfrentar e desse confronto vai sair um adversário da segunda fase da pré-Libertadores. Eles jogam essa fase 1 para definir o E1, E2 e E3 nos dias 8 de fevereiro e 15 de fevereiro eles se enfrentam. Classificando, vão para a fase 2. Nessa fase 2 já estará o Atlético. O Atlético vai jogar no dia 22 de fevereiro e 1º de março. Classificando, aí depois tem a fase 3. O Atlético jogaria no dia 8 de março e 15 de março. Isso na fase pré-Libertadores. O sorteio para a fase de grupos está marcado para o dia 22 de março, Romano. Pois é, e nós temos também o calendário da Libertadores, só lembrando o calendário da Libertadores, porque esse ano nós vamos ter os seguintes jogos. A fase prévia, que é chamada de prévia, que é a pré-Libertadores, de 8 de fevereiro a 15 de março. Aí o sorteio da fase de grupos no dia 22 de março. A fase de grupos irá acontecer de 5 de abril a 28 de junho. Aí o sorteio do mata-mata, dia 5 de julho, as oitavas de final, de 19 a 26 de julho, as quartas de final, de 23 a 30 de agosto, as semifinais, de 27 de setembro e 4 de outubro, e a final da Libertadores no dia 11 de novembro do ano que vem. Então são esses o calendário da Libertadores do ano de 2023. Neste momento, na cerimônia de sorteio, eles estão mostrando como será o sorteio, esse sorteio da Libertadores, como vai acontecer, quem fica no grupo 1, quem fica no pote 1, quem fica no pote 2, para poder então saber os adversários da segunda fase, quem enfrenta quem na segunda fase da pré-Libertadores. A Conmebol, ela não trata como pré, nós é que chamamos de pré-Libertadores. Ela chama de fase 1, fase 2, fase 3 e sucessivamente. Nós é que chamamos de pré-Libertadores antes da fase de grupos. Mas é a mesma coisa da FIFA, tá, gente? A FIFA chama a eliminatória já como a Copa do Mundo. Então, quando começar a eliminatória, já é a Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo. E a gente chama de eliminatórias para a Copa do Mundo. Então, a pré-Libertadores nada mais é do que já é a própria Copa Libertadores da América. E a gente vai acompanhar o sorteio para saber quem enfrenta quem, trazendo para você aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, quem será o adversário do Atlético na próxima fase. O Atlético que, como disse e lembrou muito bem o Álvaro e o Alexandre, ele pode, na fase de grupos, cair num grupo de brasileiro. Por quê? Aí muita gente pode perguntar, mas não tem aquela regra de que brasileiro não cai de grupo de brasileiro? Se ele estiver classificado direto. O América, ano passado, fazia a pré-Libertadores, como o Atlético vai fazer esse ano. O América classificou e entrou no grupo do Atlético, porque o Atlético era cabeça de chave. 6 dos 8 grupos terão brasileiros. Porque o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético do Paraná estão no pote 1, o Internacional, o Corinthians e o Fluminense no pote 2. Esses não se enfrentam. Então, 6 dos 8 potes terão brasileiros. O Atlético vai cair num desses 8 grupos. Então, é de 75% a chance de o Atlético cair num grupo que não tenha brasileiro. Porque ele pode pegar alguém do pote 1 ou alguém do pote 2. E outra certeza, ele vai estrear em casa na fase de grupos e decidir a última rodada fora de casa, assim como aconteceu com a América, com o Independente Del Valle no ano passado, porque o time que vem dessas fases preliminares estreia em casa e termina fora. E é só explicando então, na fase de grupos, ele pode cair num grupo de brasileiros porque ele vem da pré-Libertadores. Por exemplo, na próxima fase da pré-Libertadores, brasileiros não podem se enfrentar. Então o Atlético não enfrenta o Fortaleza. Saiu o primeiro time, o Sport Huancayo do Peru, acaba de sair a bolinha dele, o Sport Huancayo, a fase 1. É a pré-Libertadores, fase 1 da pré-Libertadores. O Sport Huancayo vai enfrentar o Nacional do Paraguai. Então nós temos Huancayo contra o Nacional do Paraguai. É o primeiro confronto já definido da pré-Libertadores. Coincidentemente, a arte feita pela própria Conmebol, porque ela coloca o Nacional do lado esquerdo e o Sport Huancayo do lado direito. É só colocar um xizinho no meio agora. Saiu agora o Nacional de Potosí da Bolívia. O Nacional de Potosí da Bolívia
mais um sorteado. Vamos ver quem ele vai enfrentar nesta pré-Libertadores, que vai definir um adversário que irá para a fase 2 desta pré-Libertadores. E ele vai enfrentar o El Nacional do Equador. Tá marcado isso aí. A fase, o que acontece? A Conmebol, ela faz a arte, né, dos clubes, apresentando os clubes. Potes, né? Dos potes. Pote do lado esquerdo, pote 1, pote do lado direito, pote 2. E aí ela coloca os clubes, mas não são os confrontos. Só que, coincidentemente, já estão marcados os confrontos. O Nacional pega o Sport Huancayo, o El Nacional pega o Nacional de Potosí e o Zamora, obviamente, vai pegar o Boston River. Pois é, pega o Boston River. O Zamora, que é da Venezuela, vai pegar o Boston River do Uruguai. Então, esses confrontos estão definidos. A partir de agora, vamos ver qual equipe vai enfrentar o Atlético na fase 2 da pré-Libertadores. Ô, Romano. Oi. E lembrando que na fase 2 ou na 3, né, o Atlético passando para a fase 3, ele decide em casa. Então, na pré-Libertadores, o Atlético sempre vai decidir em casa. Lembrando o que é o melhor ranking de todos que estão disputando as fases preliminares da Libertadores. Não, só para você ter ideia, o Boston River é o de ranking 224 da Conmebol. Só para você ter uma ideia. Aí vamos pegar os outros. O El Nacional hoje número 73, o Nacional de Potosí 181, o Nacional do Paraguai 71, Huancayo 119 no ranking. Então, inclusive, tem um clube que não tem ranking, é o Deportivo Maldonado, e nem ranking ele tem na Conmebol. O sorteio agora vai definir os adversários da fase 2, então já temos definidos ali os jogos e primeiro os mandantes do lado esquerdo. Então, Sport Huancayo e Nacional do Paraguai, Nacional de Potosí da Bolívia contra o El Nacional do Equador, Boston River do Uruguai contra o Zamora da Venezuela. Agora vamos ao sorteio dos adversários da fase 2 da pré-Libertadores. O Carabobo da Venezuela é o primeiro time a ser sorteado. Vamos ver com quem que o Carabobo da Venezuela vai sair. Vamos ver com quem o Carabobo da Venezuela vai sair. Vamos lá, hein? Vai sair agora o adversário e é o Atlético. Falei. De cara. Hein, Álvaro? De cara. Porque o Carabobo tá no pote 2. E aí eles vão sortear o pote 1. Atlético e Carabobo da Venezuela. O Atlético começa o caminho dele para o bi da Copa Libertadores na Venezuela, Romano. Pois é, tem o Carabobo, para você ter uma ideia, ele tem sede na cidade de Valência, na Venezuela. O estádio dele é o Misael Delgado, tem capacidade para 14 mil pessoas, tá? Participou 3 vezes da Copa Libertadores. A melhor posição dele foi um 12º lugar em 1974. É o 3º colocado do campeonato venezuelano com 11 vitórias, 13 empates e 6 derrotas. Destaque do time é o meia Francisco Flores. Ele tem 32 anos. Ele já jogou mais de 350 jogos na primeira divisão do seu país, 40 partidas em Copas Internacionais e 16 pela seleção da Venezuela. O Carabobo, então, é o adversário do Atlético, mas saiu de lata, senhor, na cara, pum, de uma vez só, esse adversário do Atlético. Rápido, né? Foi o primeiro sorteio da segunda fase. Sim. O primeiro sorteio, primeiro ele sorteia um pote 2, né, que são os adversários mais fracos, contra aqueles do pote 1. E já saiu de cara o Atlético contra o Carabobo da Venezuela. Romano, vamos de informação, aproveitando que o Atlético já sabe o adversário. Sim. O atacante Keno, né? Ele publicou nas redes sociais oficializando a saída do Galo. O Álvaro até trouxe ontem que ele se apresentaria ao Fluminense, mas fazendo aquela despedida usando as redes sociais, o Keno, então, jogador do Fluminense. Pois é, o E1, que seguiu a ordem, o E1 é o Nacional e Sport Huancayo. Sport Huancayo. Vai enfrentar o Sporting Cristal do Peru. Podemos ter um confronto peruano aí. Isso aí. Podemos ter um confronto. O Huancayo contra o Sporting Cristal. O Fortaleza vai enfrentar o Deportivo Maldonado do Uruguai. O Deportivo Maldonado do Uruguai pega o Fortaleza. E o E2, que é Nacional contra Nacional. É o Nacional do Equador contra o Nacional Potosí da Bolívia. Vai pegar o Independiente Medellín da Colômbia. Então tem mais um confronto definido. E na tela, você que está
no YouTube agora, tá vendo aí o confronto, a Libertadores, inclusive, já colocou no seu Twitter o Carabobo contra o Atlético na fase 2 da Libertadores da América. Então, definido o adversário do Atlético na próxima fase da Libertadores. Aliás, na fase em que o Atlético vai estrear na Libertadores da América. O sorteio foi rapidinho para definir. Temos outro aqui, o Magallanes vai enfrentar o Always Ready. Também esse confronto já definido. Então, Nacional de Potosí, o El Nacional Independente Medellín, Magallanes contra Always Ready, esse confronto também definido. Confirmado o adversário, vamos então confirmar agora com mais tranquilidade adversário e data que o Atlético vai jogar a Copa Libertadores. O Atlético joga a primeira partida no dia 22 de fevereiro contra o Carabobo na Venezuela e o jogo de volta será no dia 1º de março contra esse Carabobo em Belo Horizonte, no Mineirão. E aí só reforçando mais uma vez. Nesta pré, o Atlético vai decidir todos os jogos em casa. Na pré-Libertadores, o Atlético vai definir todos os jogos em casa. Então, se ele passa pelo Carabobo, ele faz o primeiro jogo na Venezuela, faz o segundo jogo em Belo Horizonte. Se ele passar contra qualquer adversário, ele faz fora de casa e define em Belo Horizonte. Só na fase de grupos é que muda a figura. Aí o Atlético vai ter que decidir fora. E lembrando que essas datas aí que o Álvaro falou são as datas base, né? Então, o que acontece? O jogo pode ser dia 21 terça, 22 quarta ou 23 quinta. Vai ter ainda o detalhamento da tabela e o horário definido. E da televisão também. E da televisão também. Por exemplo, na Libertadores deste ano, né? O jogo mais nobre da TV foi às terças-feiras, né? Foi às terças-feiras. Então, essa data do 22 e do 15 e do 22 é a data base da Conmebol, mas é a quarta-feira. O jogo pode ser também na terça ou na quinta. Ô, Romano, uma curiosidade aqui, Romano, sobre confrontos do Atlético contra venezuelanos na Libertadores. Foram 6 partidas com 5 vitórias do Galo, 1 empate e nenhuma derrota. Então, o Galo já entra. Claro que isso não vai fazer diferença, né, desse jogo contra o Carabobo, mas os números totalmente favoráveis ao Atlético no confronto contra venezuelanos na Libertadores. Então, 6 jogos, 5 vitórias do Galo, 1 empate e nenhuma derrota. Então vamos lá, os adversários, os confrontos já definidos aqui, tá? Atlético contra Carabobo da Venezuela, Sport Huancayo ou Nacional do Paraguai contra o Sporting Cristal do Peru, Deportivo Maldonado do Uruguai contra o Fortaleza, o Nacional de Potosí da Bolívia ou o El Nacional do Equador contra o Independente Medellín da Colômbia, Magallanes do Chile contra o Always Ready do Peru, Curicó Unido do Chile contra o Cerro Porteño do Paraguai, aí o vencedor de Boston River do Uruguai ou Zamora da Venezuela contra o Huracán da Argentina, Universidade Católica do Equador contra o Milionários da Colômbia. E o Galo passando, o Cláudio Rezende mandou aqui pra gente, o Galo passando do Carabobo, ele pega a Universidade Católica do Equador ou Milionários da Colômbia. Aí já pode ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Os times colombianos são sempre incógnitas, né, Romano, em Libertadores.